sei, Deus, assim como eu estou aqui nesse momento, porque o evangelista Lucas, ele se converteu a partir da vida de Paulo. E um grande estudioso, que eu não vou lembrar o nome não é importante, mas o testemunho dele é importante. Esse estudioso, ele começou a ler os relatos de Lucas, e ele falou, tudo que esse cara está falando é mentira. Isso não faz sentido. Então, no seu 7º ano de trabalho, esse estudioso decidiu tirar o seu descanso e falou, eu vou dedicar o meu descanso a desmentir esse homem. A provar que tudo o que ele fala e fez, e está falando desse tal de Cristo, é uma mentira. E durante um ano, aquele homem esteve em todos os lugares que Lucas esteve. Durante um ano, esse estudioso começou a ler cada relato de Lucas, questionar, perguntar, duvidar, até que chegou um certo dia e ele falou, ei, eu venho aqui por esse escrito. Eu comecei essa caminhada com o objetivo de falar que Lucas era um mentiroso, que Cristo não existia. Mas eu cheguei a uma conclusão, que hoje eu entrego minha vista a esse Cristo, que mudou a vida de Lucas, que mudou a vida de Paulo, porque tudo que Lucas relatou é verdade. É capazes, e eu falo que outros estudiosos estavam errados, mas Lucas falou a verdade. Eu não sei o que você tem ouvido de Cristo no mundo. Eu não sei o que o mundo tem falado para você, mas eu quero dizer que Cristo é verdade, Cristo é real e Cristo está vivo em nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Não tem outro caminho senão por Ele até nosso Deus Pai. Existem pessoas falando que Jesus é só uma história. Foi só uma pessoa que existiu e Ele é como se fosse um Buda, mas não. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso precisa estar enraizado em nossos corações. Então começaremos a entender como Cristo está presente aqui hoje. Aleluia por isso. Abra a vossa Bíblia no livro de Jeremias. Aleluias. Que o Senhor fale grandemente em nossos corações, Senhor. Jeremias capítulo 33. Hoje eu estava finalizando essa comunhão e eu li o capítulo 33 inteiro de Ezequiel, achando que eu estava lendo no Jeremias, irmão. Falei, não é possível que esse livro está errado. Pode se colocar em pé em referência à palavra do Senhor? Jeremias capítulo 33, no verso 3, aleluia por isso. Eu estou no verso errado, aleluia. Aleluia. Você que crê em Cristo pode glorificado, pode exaltado. Ele é digno, Ele é o único digno de tudo isso. Do nosso fôlego, da nossa adoração. Todos que têm fôlego, louvai ao Senhor. Vamos ler junto, amém? Leia com fé. As maravilhas do Senhor talvez tenha parado em sua vida por um momento, porque você parou de profetizar em sua vida. Então profetize esse momento juntamente comigo. Leia como se estivesse lendo para o seu coração. Jeremias capítulo 33, verso 3. Invocar-me-ei e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, diz o Senhor, e inacessíveis que não sabes ainda. Clame a Ele, Ele irá te responder. Chame Ele, Ele irá te responder. Chama a atenção nele, Ele irá olhar para você e revelar os planos que Ele tem para você, revelar o processo que Ele tem na vitória para você. Passa a crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente na sua vida. Aleluia. Levanta o clamor nesse momento. Eu não sei como foi sua semana até aqui, mas hoje é um dia especial porque é um dia de renovação. É um dia de restauração em sua vida, em nossas vidas, na vida da nossa família. Iremos nos renovar no sangue do Cordeiro, simbolizado pelo cálice. Iremos ser sarados, curados pela carne do Messias que foi pisados na cruz. E seremos cura, livramentos. E dessa forma cremos em Ti, Deus. Dessa forma cremos em Tua palavra.
Dessa forma nós invocamos o teu santo nome. Com essa fé invocamos o teu santo nome. Com essa fé pedimos a ti que venha olhar por nós. Adore a Ele, igreja. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Fale em cada coração que está aqui essa noite, Senhor. Fale em cada coração que se dispôs a vir aqui essa noite. Ministra, Pai amado, o que é necessário para que ele seja restaurado, para que ele seja renovado, transformado, que ele não saia da mesma forma que ele entrou, não, mas que ele saia daqui, ó Pai, cheio do teu poder, cheio da tua glória, da tua presença e santidade, porque só o Senhor é capaz de tudo isso, só o Senhor é capaz de tudo isso. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Se apaixone por Ele mais uma vez, igreja. Se apaixone por aquele que morreu numa cruz por você, que morreu numa cruz por todos nós, que morreu numa cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por amor. Perde o sono por Ele, se entregue a Ele. Queime de amor por Ele, aleluias. Aleluias. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Aleluias. Eu tenho fome. Fome de Ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de Ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome. Fome de Ti. Temos sede e fome de Ti, Senhor. Aleluias. Você que orou, você que crê, pode se assentar. Pode se assentar, aleluias. Tu és santo, Senhor. Certa vez uma mulher, muito triste, desanimada, desgastada pela situação que ela estava enfrentando, pelo processo que ela estava passando em sua vida, ela chegou até o seu médico no consultório e falou: doutor, eu quero desistir. Ele falou: por quê? Porque está tudo muito difícil. Durante toda a minha vida eu me cuidei, eu fiz o que as pessoas não faziam, eu fiz o que ninguém queria fazer, abri mão de coisas que outras pessoas não abriram mão, e hoje eu estou com câncer, e essas pessoas estão vivendo a vida delas. E o médico olhou para ela e falou: olha, se você tivesse fumado e bebido, como você falou que não fez, se você não tivesse cuidado da sua saúde, como você falou que cuidou, se você não tivesse preocupado com você, como você está dizendo que se preocupou, você teria morrido há 8 anos atrás. Aquela mulher perguntou: o que você quer dizer? Você está nesse processo, vencendo ele dia após dia, porque você se preparou para isso. Você não sabia o porquê você queria tanto fazer com que as pessoas não estavam fazendo, mas era para nesse momento você vencer. E assim somos nós, nos dias de hoje, em nossas vidas. Você deve ter iniciado sua semana, ou até mesmo encerrado a tua semana, e questionado a Deus, falando: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está desse jeito? Se eu fiz exatamente o contrário das pessoas, se eu fiz o que a tua palavra falou para me fazer, se eu orei, se eu busquei, por que eu estou passando por isso? Ei, você só está em pé na presença de Deus porque você resistiu no passado. Você só está sobrevivendo a esse processo porque você creu no passado.
Tudo que você fez no passado, nos seus dias antes de hoje, te deu força para estar aqui essa noite, vai te dar força para estar na presença de Deus amanhã, e vai te dar força para testemunhar a sua vitória, daqui um mês, daqui um ano, eu não sei quanto, mas o que você fez vai te dar a vitória e glorificar a Deus. Tudo que você plantou, tudo que você abriu mão não foi em vão. Todo o processo que você passou até aqui e tudo que está por vir não será em vão. É necessário crer, é necessário que isso queime em seu coração. Porque o nome de Jesus há de ser glorificado através da sua vida. O nome de Deus vai ser glorificado através de você. Almas precisam que você resista mais um dia. Que você pague o preço mais um dia, que você crê em Deus mais um dia, para que ela também alcance a salvação como você está alcançando em nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes você não foi injustiçado? E a injustiça provavelmente veio pela pessoa mais próxima de você. A injustiça provavelmente veio da pessoa que você mais confiava. E aquela pessoa a todo momento estava planejando algo contra você. Ei, o Deus que não muda, o Deus que é fiel, o Deus que é eterno, esse nunca vai desapontar você, esse nunca será injusto com você, esse Deus será sempre verdadeiro com você, basta você crer em tudo isso. Ele nunca falou que a caminhada seria fácil, mas Ele falou, eu estarei com você todos os dias. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o seu coração. Invoca-me e irei te responder. E você vai entender o que é esse processo. Você vai alcançar coisas inacessíveis ao coração do homem que está olhando para você e falando, olha aquela pessoa como ela está. Ela está no seu pior momento, na pior fase da sua vida, mas essa pessoa que olha para você e fala isso, essa pessoa não sabe o Deus que você serve. E se esse Deus fosse um Deus qualquer, não precisaria existir missões e missionários. Se esse Deus fosse qualquer Deus, se Jesus fosse só uma história, não haveria tantas perseguições contra o povo de Cristo. Não existiria tantos países querendo matar missionários, proibindo missionários de pregar a palavra. Se a Bíblia fosse só mais um livro, ela não seria uma Bíblia proibida. Seria acessível a todos em todos os lugares desse mundo. Se Jesus fosse só uma história, não teria nenhum problema você chegar no Irã, por exemplo, e falar de Cristo. Não teria nenhum problema. Mas o nosso Deus é um Deus incompreensível. É um Deus que nem o grego pôde entender em toda a sua sabedoria. Eles ficaram loucos quando começaram a pensar, como pode o homem morrer numa cruz por um homem pecador? Como pode tudo isso? A Bíblia, em Gênesis capítulo 37, vai começar a história de um jovem chamado José. E José, ele foi um jovem que desde sua mocidade, ele ouvia Jacó, o seu pai, naquele tempo já chamado Israel, falando, meu filho, o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac, o meu Deus, eu trago esse Deus para você. Eu trago esse Deus essa noite, para que você possa entender que Ele é o mesmo sempre. E não tem como mudar isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. José, tema esse Deus, porque Ele irá te honrar. José, siga os princípios que esse Deus peça, e você será honrado. Não existe outro Deus senão Ele, José. Só que da mesma forma que José ouvia isso, Judá, Rúben, Zebulon, Isacar, o irmão de José, eles também ouviam as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos. Mas esses homens faziam coisas erradas. Eu quero falar para você, o primeiro princípio para que você possa vencer o processo em suas vidas é não se conformar com coisas erradas. Isto é, não se conforme com o pecado. Na sua vida, ao seu redor e ao seu redor, não se conforme com o pecado. O pecado é a ausência de Deus.
O pecado é a ausência de Deus. O pecado é a negação de um Cristo na cruz, de um sangue que nos purifica. José, em sua mocidade, ele falava para o seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Se eles roubavam, pai, meu irmão roubou. Se eles pensassem ou tentassem criar um ídolo, pai, meu irmão está criando um ídolo. E aquilo começou a criar algo dentro dos irmãos deles. Entenda, existem duas formas de Cristo ser conhecido nesse mundo. A primeira, ele vai ser conhecido através de você. E as pessoas irão odiar você ou odiar ele. Então Jesus, ele é odiado por causa de quem você é? Ou Jesus, ele é odiado pelo que ele faz em sua vida? Porque as pessoas não compreendem quem é esse Deus em nossa vida. E quanto mais próximo de Deus você estiver, mais as pessoas que te invejam, que estão vendo você no processo, irão lutar contra você. José via os irmãos fazendo coisas erradas e ele não aceitava. Eu quero falar para você mais uma vez, como um princípio para que você possa vencer os processos. Não se conforme com o pecado. O pecado é a ausência de Deus. Você irá errar o seu alvo, e o nosso alvo é apenas um. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, e o nosso alvo é Cristo. É o Deus que abre portas, é o Deus que perdoa, é o Deus justo e fiel. Glorificado em cada respirar nosso, em cada andar nosso. Eu não sei o quanto o mundo te conformou esses dias, mas estamos em um cenário onde tudo parece e pode ser tratado como algo natural. Mas nós sabemos, no fundo do nosso coração, tudo o que foi ensinado na Bíblia, tudo o que Cristo representa para nós, e por isso não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-o para a renovação do vosso entendimento. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-o para a renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento. Não se conforme com o pecado, igreja. Mas também quero te falar que a partir disso, o processo fica um pouco mais estreito. A batalha fica mais intensa. A caminhada fica mais difícil e dolorida. O caminho se estreita. Porque vão ser levantados coisas, objetos e pessoas, situações, emoções, tudo que for preciso para desmotivar você a seguir nesse caminho. Mas entenda, se você se preparar, você irá vencer. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você se preparar, você irá vencer. Eu vou repetir, se você se preparar, você irá vencer. Comece essa preparação, não se conformando com as coisas desse mundo. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas não convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Seja carne, seja alimento, seja roupa, seja prazer, não importa o que seja. O único tudo que pode me dominar é Cristo. O único tudo que pode reinar em mim, dominar os meus pés, as minhas mãos, a minha cabeça, o meu coração é Cristo. E naquele tempo, com aquela idade, José estava entendendo isso. José estava entendendo isso. E foi colocado algo nele, aleluia por isso. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas isso soou aqui agora. Aquela capa que Jacó preparou para José. Ei, aquela capa que Jacó preparou para José, aleluia por isso. Não era uma simples capa. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso é poderoso, porque tocou em meu coração agora. Aquela capa não era só um tecido colorido, não. Aquela capa era uma armadura preparada para o processo de José. Ei, o Senhor está preparando uma armadura para você essa noite,
Creia nisso. Uma armadura do alto, uma armadura do céu está sendo preparada para colocar em você essa noite, numa medida que só vai caber em você. As pessoas vão olhar e vão falar: ei, eu quero essa armadura para mim. Não, só cabe em você essa armadura. É do seu tamanho, é da sua altura, é do seu peso. Essa armadura é a sua vitória. Aleluia por tudo isso, Senhor. Aleluia por tudo isso. Eu vou orar por você essa noite. Você permite? Coloca a mão em sua cabeça, aleluia. Deus, assim como o Senhor revelou esse momento, coloca essas vestes, essa armadura poderosa, Pai, que irá brindar o coração dos teus filhos, que irá brindar a mente dos teus filhos, o corpo do teu filho, contra toda seta maligna, contra toda armadilha de Satanás. Ei, você irá vencer em nome de Jesus. Glorifica a Deus por isso, igreja. Receba isso em sua vida. Aleluia, Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Sobrevive, igreja. Sobreviva dia após dia. Como pode os próprios irmãos de José olhar para ele e criar um ódio? Como pode os próprios irmãos de José ter inveja da armadura que foi preparada só para ele? Ao ponto de eles prepararem algo mal para um irmão. E José ali começar a ser injustiçado. Mas houve um erro também de José para que tudo isso acontecesse. E esse erro, eu quero pedir para vocês não cometam. Primeiro princípio, não se conforme com o pecado. Segundo princípio, ei, coloque sua voz só na presença de Deus. Eu estou com um problema, ei Deus, eu estou aqui falando para você os meus problemas. Deus, eu tenho um sonho, ei, no altar do Senhor, revela os seus sonhos e ele se tornará realidade. Você não fala sonhos de Deus para pessoas que não acreditam em Deus. Você não fala sonhos de Deus para pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, que não estão aqui crendo em um Jesus ressuscitado. Não. Os sonhos de Deus estão no altar de Deus. Onde é o seu altar em seu lar? Seja no seu quarto, seja no seu escritório, seja no sofá, não importa. Sua casa toda é o altar de Cristo. Aonde você estiver, você está ali glorificando a Deus. E ali é o local, na presença dEle, porque Ele mora na sua casa. Ele está em sua casa. Ali é o local para você começar a falar: Deus, me dê forças. Deus, me renove. Deus, me dê sabedoria. Deus, me mostre o caminho. Me fale o que eu tenho que fazer. Porque José, ele teve sonhos. Em um certo dia, durante uma refeição, ele falou: ei, eu tive um sonho. Eu sonhava que eu era a estrela maior e 12 estrelas se dobravam diante de mim. E aquele sonho, que era só de José e Deus, por ele ter compartilhado com pessoas. Lembra que eu falei que todos receberam o mesmo ensinamento de Jacó, mas José era o único que estava temendo a Cristo. Todos podem ter ouvido falar de Cristo, todos podem ter uma Bíblia, todos podem falar: eu amo a Deus, mas ei, nem todos estão temendo a Deus, nem todos estão realmente dispostos a viver o que foi feito naquela cruz. Tenha discernimento. E como ter discernimento? Tendo um relacionamento com Deus, tendo um relacionamento com Cristo. Talvez José, por ser jovem e imaturo, não havia esse entendimento ainda, ou seu pai não conseguiu ensinar como deveria ter ensinado sobre isso. Então ele falou os seus sonhos a seus irmãos. Mas não cometa esse erro, igreja. Porque você revelar os seus sonhos para as pessoas que não estão torcendo para você vencer, você falar a sua cura para as pessoas que querem te ver doente, você falar que você alcançou o sucesso para as pessoas que não te ver derrotado, ei, é tudo que eles querem ouvir, é tudo que eles precisam ouvir para continuar zombando de você. Tenha discernimento, ei, existe uma mesa na presença do Senhor. Nessa mesa existem homens e mulheres de Deus. São com esses homens e mulheres que você deve compartilhar. Sabe por quê?
Porque existem homens e mulheres que sobem até o monte para orar por você. Aleluia por tudo isso. Existem homens e mulheres pagando preço para que você seja uma bênção, para que você alcance sucesso, para que você nunca desista, para que você nunca se desvie do caminho do Senhor. Existem homens e mulheres orando para que isso aconteça. Vou falar até mais. Aleluias. Glorifica a Deus. Se para alguns é difícil orar, existem homens e mulheres que deixam de comer, porque acreditam que o sacrifício da mortandade da carne é necessário para que o Senhor veja que existe um preço por aquela alma. Os demônios olham para essa pessoa e falam: olha que doido, sim, doido, porque Cristo fez mais do que tudo isso por nós. O que é um dia sem comer para que uma alma seja salva? O que é um dia sem comer? Um dia de oração para que um coração seja quebrantado. Aleluia. Não se conforme com esse mundo. Prepare o altar na sua casa e comece a revelar todos os desejos do seu coração para Deus. Eu vou te falar: invoca-me e eu respondi, e eu irei responder você. Invoca-me e eu irei responder você. Invoca-me e eu irei responder você. Aleluia, creia em tudo isso. Creia em tudo isso. Entretanto, durante esse processo, eu começo a ver a história de Jó. E um dia eu vou falar sobre a história de Jó. Porque Jó, a gente pensa: eu oro, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não minto, eu não estou fazendo nenhum mal. Aí aquele dia, você conseguiu chamar a atenção de alguém que te odeia. Esse alguém é o demônio. E ele chega e fala como aconteceu com Jó. Um dia os filhos de Deus se reuniram e o diabo chegou e falou: olha, Deus falou para o diabo: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro e fiel. Aí Jó falou: ele só é assim por causa de tudo que ele tem. Eu quero falar uma coisa para vocês essa noite. Os seus bens materiais são só bens materiais, coisas visíveis e não perecer. Sua profissão é só uma profissão. Sem ela você é um homem que precisa temer a Deus. Tudo que você tem material é só material. Jó tinha isso entendido em seu coração. Por isso que quando ele perdeu tudo, de uma forma injusta aos olhos do homem, mas de uma forma justa aos olhos de Deus, ele não pecou contra Deus. Como assim justo diante de Deus, se ele perdeu tudo? Perdeu filho, perdeu casa, propriedade, bens. Ei, se Jó permanecesse no processo vitorioso, o Senhor tinha 7 vezes mais uma vitória para ele. O Senhor tinha uma vitória 7 vezes maior para Jó. É por isso que não compreendemos quem é Deus em nossa vida, porque estamos aqui em um processo. E eu falo para você: não reclame desse processo. Não murmure nesse processo. Faça como Jó. E eu tenho certeza, com fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E eu espero sempre o melhor de Deus para a minha vida. Da mesma forma, eu espero o melhor de Deus para a sua vida. Porque Deus mostrou na história de Jó que existe o melhor para aquele que nele confia. Mas voltando aqui para José. José viu toda aquela situação, porque ele revelou seus sonhos. Os seus irmãos o invejaram, o venderam como escravo. E de repente ele estava na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, as coisas mudaram, porque um homem temente a Deus. José não temia o Deus da planta, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus daquela estala, não. José temia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por isso, tudo que José fazia, colocava a sua mão, prosperava. Aleluia. Então todo lugar que precisar pôr a planta dos teus pés, ali terá sucesso. Todo corpo que você colocar a sua mão, tem que haver cura. Todo lugar que você estiver, tem que ser reconhecido que você está dando o seu melhor. José estava longe da sua família. Estava em um processo que ele podia pensar em seu coração. A Bíblia não fala. Não existe estudioso falando o contrário. Talvez no seu interior ele falava: por que eu estou aqui? Por que meus irmãos fizeram isso comigo?
porque o Deus do meu pai permitiu isso na minha vida. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que na casa de Potifar, na onde ele estava, ele honrava a Deus. Imagina um dia Potifar chegando: José, sim, Senhor. Por que tudo que você faz prospera? Porque tudo que eu coloco você para fazer, as coisas são diferentes. E José, conjecturando na minha fé, José falando: porque o Deus que eu sirvo é um Deus que criou todas essas coisas. Se eu temo a Ele, tudo que eu colocar nas minhas mãos irá prosperar. Essa é a fé que tem que estar em nossos corações. No processo que você está, não reclame de onde você está. Lembra onde você tem que colocar os seus sonhos, as suas angústias, as suas frustrações? É no altar do Senhor. É só ali que você vai receber vitória. Aleluias. Acredito eu que, mesmo em toda essa dificuldade que José passava, ele nunca deixou algo de lado. Esse algo era falar com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos os dias ele devia acordar como escravo na casa de Potifar, falando: Deus, de Abraão, de Isaac e de meu pai Jacó, ore por mim nessa manhã. Por favor, se existe algo em minha vida, já comece a me dar essa vitória. Estou pronto, eu não irei pecar contra você, porque o meu pai me ensinou que o Senhor tem muitos para mim. Uma oração diária, uma vida diária com Ele. O tempo é curto, igreja, misericórdia. Amém. Nós sabemos que aconteceu algo ainda dentro desse processo. Mais uma vez, José foi injustiçado. E quem falou que no processo não pode existir mais feridas, mais frustrações, mais dor? José, dentro de um palácio, como escravo, foi acusado de cobiçar uma mulher. Então ele foi lançado em uma cadeia. Você estava crescendo. E de repente o Senhor parou você e colocou você em um processo. Seja financeiro, seja emocional, seja como for esse processo. Ei, aonde você estiver, continue fiel a Deus. Porque nós vamos ver que na prisão onde José estava, ele tinha a chave da prisão. José era quem cuidava dos prisioneiros e não a pessoa ordenada por Faraó para isso. Então eu falo para vocês, estejam preparados no processo, tenham uma vida com Deus, porque enquanto José estava nesse processo, ele foi fiel, e o Senhor preparou uma situação, para que ele fosse lembrado. Mas por que ele foi aprovado nessa situação? Eu vou responder para vocês, porque ele estava preparado. Porque ele estava preparado. Como se preparar? Tendo um relacionamento com Deus. O padeiro e o rapaz que experimentava o vinho, copeiro, os irmãos entendem muito, padeiro e copeiro, tiveram sonhos, ambos diferentes, e todos para um único propósito. Mas mesmo José, revelando o sonho para esses homens, mais uma vez ele foi esquecido. Mais uma vez ele foi injustiçado dentro do processo. E eu pergunto, quem falou que dentro de um processo não pode haver mais frustrações, mais dor, mais feridas? Mas José esperou, ainda tinha a chave da prisão. Ei, isso é importante. José podia ter fugido daquela prisão, porque era ele que comandava. Ei, não fuja dos processos de Deus na sua vida. Não fuja do altar de Deus. Não fuja da presença de Deus. Não fuja dos planos de Deus que Ele tem para a sua vida, não. Está difícil, persista. Está difícil, permaneça, persevere. Creia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sempre. Mas chegou um dia em que José teve que se colocar em uma outra situação. Porque o Faraó, rei de todo o Egito, teve um sonho. E tantos sábios existiam no Egito. Tantos homens se diziam sábios, conhecedor da ciência, conhecedor do universo. Mas vou te falar,
O único conhecimento que importa em nossas vidas é o conhecimento sobre Deus. É o conhecimento sobre Cristo. É o conhecimento de tudo o que Ele fez por nós, sobre nós e com nós. Esse é o único conhecimento que passa. Por quê? Naquele dia, José foi aprovado, porque ele tinha conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai ser aprovado quando você estiver tendo intimidade com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai passar esse processo no seu relacionamento com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você irá vencer, eu creio em tudo isso. Porque foi revelado para José, e José falou para Faraó. Então começa o processo vitorioso. E estamos quase chegando aonde temos que chegar. Porque José, ele deixou de governar a prisão e começou a governar o Egito. José saiu da cadeia e foi para o trono. Ninguém mais, além de Faraó, podia governar o Egito, senão José. E José falava: meu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, permitiu tudo isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me colocou onde eu estou. Só vamos vencer se o Senhor estiver na frente. Só vamos vencer se formos fiel a Deus. Passou-se um tempo, José, ele teve filhos. Mas chegou o momento daquele sonho se tornar realidade. Então, é aqui que está tudo. Porque você precisa estar pronto. Não se conformar com o pecado. Porque quando você estiver passando pelo processo para alcançar a tua vitória, todos que te injustiçaram, todo momento ruim que passou na sua vida, toda dificuldade, toda frustração que causou uma ferida, vai chegar até você. Vai chegar até você. E é naquele momento que você vai alcançar a sua vitória. Mas como assim? Eu passei por tudo isso e ainda tenho mais a caminhar? Sim. Porque você foi perdoado um dia. Romanos capítulo 5 vai falar que o Senhor nos amou, no verso 8, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou. E por isso precisamos amar as pessoas. Eu vou repetir isso mais uma vez, e acho que toda vez que eu pregar eu vou falar isso. Porque o amor é amar a Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Chegou os irmãos de José diante de José. Aqueles irmãos que o injustiçaram, que tentaram o matar, mas o venderam como escravo, e apagaram a existência de José diante do pai, diante da família, diante de primos, filhos, netos. José se passou, José morreu, José não existe. Ei! No processo onde você está, só o Senhor determina quando você não vai mais conseguir. Porque em tudo isso, essa determinação de Cristo, sabe quando é? Eu vou te contar isso e você guarda como segredo. Você só não vai mais conseguir tudo isso quando o seu caminho ali para a porta do céu já estiver pronto. E quando não chegar o seu momento de Cristo vir até você, você tem a vitória garantida em Cristo Jesus. Você tem a vitória garantida em Cristo Jesus. Imagine você vencendo o processo e a pessoa que te desejou o mal chegar até você. Imagine você vencendo o processo, mas está com seu coração ferido, porque você não foi capaz de receber a cura interior. Imagine você vencendo o processo, não receber a vitória, porque você não amou. E o mais impactante de tudo isso, foi como existe uma história de uma mulher, que quando criança, ela ia ser morta, porque ninguém queria aquela criança. E aquela criança foi doada para um casal. E essa mulher cresceu, e ela entrou em uma situação, onde a vida dela saiu daqui, e foi lá para baixo. Teve que se fingir de morta, conseguir uma outra identidade, para que no final, ela falasse assim: eu precisei ser abandonado pela minha família quando eu nasci, para que hoje eu fosse uma mulher vitoriosa. Ela nunca entendeu o porquê ela passou todo aquele processo,
Mas ela só pôde passar aquele processo porque um dia ela foi injustiçada. Porque um dia ela foi colocada em um processo, em uma prova. José só pôde salvar a família dele. Ei, você só vai salvar a sua família. Você não entendeu ainda. Você só vai salvar a sua família quando você estiver pronto para vencer esse processo. José só pôde salvar a sua família da fome, salvar a sua família da escassez, salvar a sua família do pior cenário que poderia existir, porque ele estava com o seu coração curado. Porque ele estava com o seu coração curado, ao ponto dele falar assim: ei, não se preocupe, meus irmãos, porque precisava ser vendido como escravo, precisava passar tudo isso para que hoje o Senhor fosse glorificado através da minha vida e vocês pudessem ser ajudados e eu pudesse ajudar vocês. A sua missão, entenda, não é para você. O processo não é para você. O processo é para a sua família, é para a pessoa que está à sua volta, são para as pessoas que não encontraram a Cristo ainda. Mas como podemos testemunhar algo se não sabemos o gosto que é passar pelo processo em Cristo Jesus? Como podemos testemunhar um milagre se não estamos dispostos a viver um milagre em Cristo Jesus? Como podemos pregar a cura se não queremos ser curados? Como podemos pregar a vitória se não queremos vencer o processo? A vitória já foi dada, a ordem já foi dada, basta você crer e receber isso. Aleluias. Para encerrar, essa vez um homem, ele foi acusado por um crime que ele não cometeu. Então ele foi condenado à prisão, e ele ficou preso por 27 anos. E nessa prisão ele apanhou, não recebeu visita de seus familiares, porque ao ponto de eles acreditar que ele realmente era culpado. Mas um dia, conseguindo provar que ele era inocente, 27 anos depois, aquele homem começou a olhar para aquela prisão e dar os seus passos rumo à liberdade. Aqui eu deixo todas as minhas feridas. Aqui eu deixo todas as mágoas que esse processo me causou. Aqui nessa prisão eu deixo todos os socos que eu levei. Aqui nessa prisão eu deixo todos os xingamentos que eu sofri. Aqui nessa prisão eu deixo toda a humilhação que eu passei. Aqui nessa prisão eu deixo todas as feridas. Eu saio daqui curado. Eu saio daqui renovado. Eu saio daqui pronto a entregar para as pessoas que existe justiça. Saia daqui essa noite, irmão, se coloque em pé. Sai daqui essa noite, irmãos, pronto a declarar às pessoas que existe um Deus fiel. Sai daqui essa noite, irmãos, pronto a testemunhar a pessoas que existe um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus justo. Aleluias. Esse é o Deus que servimos. Um Deus que nos coloca em processo, mas nos dá vitória.